Fala, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Davi Greco passando por aqui para a gente fazer o quê? Que é óbvio, né? Todos os dias nós estamos aqui falando da palavra de Deus, crescendo em saber, em conhecer e não só isso, em praticar cada dia mais. Nosso objetivo aqui ele é simples, né? A olhar para as Escrituras, entender o que as Escrituras estão falando e praticar o que as Escrituras estão falando. Então, nós estamos aqui todos os dias, pelas manhãs, pela tarde, pela noite, eu não sei que horário do dia você está assistindo isso daqui, mas que bom que você chegou aqui. Eu tava com saudade já, né? Parece que todo dia a gente fazendo isso cria um desespero interno, né? Uma ansiedade interna, né? Cara, eu não vejo a hora de chegar logo aquele dia de novo pra gente poder compartilhar e crescer e todo mundo tá junto, né? Então, minha alegria é que você tá aqui junto comigo e a gente tá aqui, olha, podendo aprender um pouquinho mais. Nós estamos aqui para isso, nos parecer com Jesus todos os dias, olhando para as Escrituras e se alimentando dela. Então, eu já quero pedir aí para você, olha, pega papel, pega caneta, pega sua Bíblia de papel, Davi, eu não tenho, eu tenho no celular, não tem problema, mas tem uma Bíblia de papel para você rasurar, para você escrever, anotar as coisas ali, para a gente memorizar, né? Não tornar eterno, mas de certa forma eternizar na nossa mente, entendeu? Trazer vida para isso, tá bom? Então vai lá, pega papel, Bíblia, caneta, pega seus lápis de cor, se você gosta de pintar, eu gosto de pintar, tudo colorido, eu faço assim, tá? Pega seu café aí e a gente vai tomando um café, vai olhando aqui para as Escrituras e aprendendo um pouquinho mais. Vambora? Já quero dizer para você aí, olha, abra comigo, já anota aí também se você está anotando, Mateus 9, versículo 16 e 17. Mateus 9, 16 e 17. Vamos junto olhar para as Escrituras aqui e começar a entender o que ela está trazendo aqui para a gente de novo, e de novo, e de novo. Vambora? Diz assim, olha, verso 16 do capítulo 9 de Mateus, tá bom? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando o rasgo ainda pior. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservarão. Feche seus olhos aí, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo se revele a nós através das Escrituras, que abra o nosso entendimento, que abra os nossos olhos e a gente consiga entender a riqueza que há aqui na palavra de Deus. Amém? Vamos embora? Senhor, Papai, muito obrigado por mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Eu não sei se é de manhã, de tarde, de noite, mas que bom que nós estamos aqui, que bom que cada um dos meus irmãos estão aqui, para a gente junto olhar para as Escrituras e aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, enriquecer um pouco mais tudo aquilo que tem entrado no nosso coração e tem mudado a nossa vida. Papai, nós te pedimos, fala conosco neste momento, se revele a nós, ensina-nos a tornarmos cada dia mais parecidos com o Senhor. Senhor, que sejam elas nas coisas óbvias, sejam elas nas coisas um pouco mais difíceis, mas que o Senhor seja revelado através das suas Escrituras em nossas vidas, em nossas atitudes e quando nós estivermos lendo dela. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, já anota aí, olha, anota o tema, o título do nosso estudo de hoje. Hoje nós estamos lendo a parábola do vinho novo, do vinho novo e das vestes novas, tá bom? É a parábola do vinho novo e das vestes novas. E já anota aí, olha, o tema da nossa mensagem. Tá pronto? Tá pronto? Pegou papel e caneta aí pra gente poder ler? Tá bom? Ó, diz assim, olha, o óbvio não basta, é necessário fazer. O óbvio não basta, é necessário fazer. Fechou? Vamos junto? Davi, por que você está falando disso? Por que você está falando desse tema e tal? Você sabe o que é óbvio? Vamos pegar uma coisa de exemplo aqui, olha, deveria ser óbvio, tá bom? Você chega no elevador assim, né? E aí você está num prédio, você precisa ou subir ou descer, mas enfim, você está para poder entrar dentro do elevador. E aí a porta se abre e você entra. Você faz assim, normalmente, né?
Mas antes, você chega, você aperta o botão e você fica esperando o elevador. E normalmente, a gente sempre tá, assim, olhando para as coisas. Por quê? Porque você tá esperando ali, né? Aparecendo lá em cima, lá, o número da onde o elevador tá e aonde ele tá para poder chegar. E aí você vai olhando para prestar atenção. E normalmente tem uma plaquinha do lado escrito, né? Antes de entrar, verifique se o mesmo se encontra no lugar. Né? Tá escrito normalmente alguma coisa nesse sentido, não é verdade? E aí a hora que a porta se abre, a primeira coisa, você vê a luz dentro do elevador, e aí depois você entra, certo? Mas veja bem, Davi, é óbvio que eu vou verificar se o elevador tá ali. Se não fosse tão óbvio, se fosse óbvio para mim e não fosse óbvio para você, não teria necessidade de ter essa plaquinha ali do lado, não é verdade? Que está ali escrito essas informações. Por quê? Porque provavelmente, né, já aconteceu incidentes ou até mesmo fatalidades de a porta do elevador se abrir, não se encontrar o mesmo no lugar. Parece até um espírito, né, de assombração, alguma coisa, verifique se o mesmo está ali. Mas, gente, meu Deus do céu, Senhor, dá ajuda, papai. Aí a gente olha essa cena e pensando sobre ela, você fala assim, cara, é óbvio que eu vou olhar se o elevador tá ali ou não. Nem sempre o que é óbvio para você pode ser óbvio para mim. Eu vou pescar, tá? É óbvio que eu vou levar os itens de pesca, né? Uma vara, iscas e assim por diante, certo? Tudo que precisa. Agora, se eu vou voltar com peixe, já é outros 500. Por quê? Porque não é óbvio que eu vá conseguir pegar um peixe. Pode ser que sim, se eu estou indo fazer aquilo, provavelmente eu volte com peixe, né? Mas não quer dizer que é óbvio. Você tá entendendo o que eu estou falando? E é isso que a gente vai tratar aqui, né? Olha só o texto. Veja bem, Jesus está falando coisas que na sua época eram para ser óbvias às pessoas, mas nem por isso não precisavam ser ditas ou então deixariam de ser feitas, tá? Vamos reconstruir isso daqui? Ficou um pouquinho enrolado, talvez? Jesus está dizendo coisas que eram para ser óbvias às pessoas. E não só dizendo, ele está falando para as pessoas fazerem o que era óbvio. Entendeu? Por quê? Para não causar a primeira coisa, para não causar prejuízo. Só que por que Jesus está falando isso? Se você voltar um pouco mais para trás, Jesus ele estava na sua casa, no versículo 10, vamos ali comigo? Diz assim, olha, estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o texto está dizendo, olha aqui, olha, estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, publicanos e pecadores. Peraí, Jesus tinha casa? Jesus, ele tinha uma casa? Ué, não era para ser óbvio? Se é uma pessoa, né? A gente está falando de Jesus. Você acha que Jesus ele ficava de casa em casa, pulando? Não, Jesus tinha uma casa. O texto está dizendo isso, né? Não que ele não fosse para outros lugares e dormisse na casa de outras pessoas, mas é óbvio que Jesus tinha uma casa. Você percebeu aqui? Tá? Mas olha só no versículo 11. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Peraí, Jesus vai precisar responder uma outra questão óbvia. E aí não só essa questão, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está sendo indagado várias vezes aqui, olha, seja pelos fariseus. No texto que a gente leu, no versículo 14, Jesus vai ser indagado pelos discípulos de João, né? Falando sobre por que os seus discípulos não jejuam, Jesus. Jesus vai falar, acaso o noivo, estando entre eles, os convidados ficariam de luto? Então, chegará um tempo em que se fará necessário eles jejuarem. Mas o óbvio estava precisando ser dito. E não só isso, e aí Jesus vai usar esse exemplo que a gente está falando aqui, sobre panos novos em roupas velhas. Você já pegou linha, costura e tentou costurar alguma coisa? Davi, já tentei, não deu muito certo, ou não, já consegui, coisa e tal. E durou, foi bom, deu tudo certo, não aconteceu nada.
Comigo, eu já tentei fazer algumas vezes. Algumas vezes deu certo, outras vezes acabou se arrebentando depois. E aí, por que eu estou falando isso? Se você está anotando aí, olha, anota um primeiro ponto aqui, olha. Aceitar o noivo, aceitar o novo, não insistir no velho, é óbvio. Aceitar o novo e não insistir no velho, é óbvio. Por que você está falando isso? Veja bem, Jesus, por que a gente precisou voltar no versículo 10? Jesus, ele está sendo indagado pelos fariseus, não era por qualquer pessoa, era pelos mestres da lei, aqueles que deveriam conhecer a lei. E ele está sendo perguntado, indagado, né? Olha a pergunta de novo, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Peraí, os mestres da lei, os fariseus, deveriam conhecer o fato de ter que comer com essas pessoas. Não é o fato de nós criarmos uma muralha, uma barreira entre nós. É porque que eu não posso me relacionar com essas pessoas, porque eu não posso comer com essas pessoas. Não está falando sobre práticas ruins ou fazer o que essas pessoas fazem. Está falando sobre uma refeição aqui. Então por diversas vezes Jesus vai falar, vai corrigir eles, né? Sobre essa questão que não é o problema não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração, porque isso já está lá impregnado, então isso já tomou tudo dentro dele, né? E não só isso, os fariseus deixaram com que a lei formasse uma barreira, uma muralha na frente deles, impedindo de fazer coisas que era para ser óbvias, mas que por causa da lei que eles impuseram, eles não estavam fazendo. Entendeu? E aí Jesus vai começar a explicar isso de forma simples, por que vocês estão insistindo em colocar coisa velha com coisa nova? Você está entendendo? Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto anota aí também, olha, atitudes novas em um coração antigo. Não adianta eu aceitar a Jesus, não adianta eu ter confessado Jesus com a minha boca publicamente e eu não ter práticas de mudança. Não adianta eu fazer tudo isso e não mudar a minha vida efetivamente. É preciso uma metanoia, é preciso uma mudança de mente, uma renovação da mente. É necessário uma renovação dos atos, das condutas nossas no nosso dia a dia. Você está me entendendo? Você está entendendo o que a gente está falando aqui? Porque assim, olha, é mais forte, é mais fundo, é mais necessário do que só uma coisa superficial. Se a gente puder falar aqui, olha, um segundo ponto, o paliativo só causará prejuízo. O paliativo só causa prejuízo na nossa atividade. O que significa isso, Davi? Veja bem, eu preciso, eu tô com uma tomada em curto, né? Uma tomada onde você vai carregar um celular, alguma coisa. E aí toda vez que eu coloco, eu escuto um barulho, sai uma faísca, aquilo tá em curto, né? E aí eu chamo um técnico, né, um eletricista, e o eletricista vem, e aí ele fala assim para mim, olha, a sua tomada tá em curto, precisa trocar. Aí você fala assim, não, é por causa disso mesmo. Ele falou assim, olha, mas só tá em curto porque a rede elétrica também está muito antiga, precisa trocar. Ah, mas tem como trocar a tomada sem precisar mexer na rede elétrica, né? Tem como trocar a tomada. Aí o técnico, normalmente ele vai te orientar, o eletricista vai te falar assim, olha, mas não resolve o problema. Por quê? Porque a sua rede já passou do prazo de validade para poder fazer isso. E aí você precisaria fazer uma renovação na sua rede, nas suas tomadas, para não dar mais esse problema. Ah, mas vai ter muita mudança de preço? É óbvio, vai ter uma mudança significativa de preço. Ah, então faz o que é mais fácil, troca a tomada, né? E aí você vai lá e manda trocar a tomada. Só que passa um tempo, queima essa tomada de novo. Por quê? Porque a rede precisava ter feito. Então, veja bem, o paliativo só causará prejuízo. A estética, aquilo que é aparente, aquilo que é a beleza, ela só é por fora, é como uma capa, é como se fosse uma máscara que você coloca em você mesmo, mas você não muda por dentro. Deixa eu te falar uma coisa,
o Senhor, o seu Pai, o Deus daquele que nós estamos falando aqui, ele te conhece. Ele sabe o que tem passado dentro de você. Não é sobre o fato de você ter confessado a Jesus, mas continuar com os mesmos pecados, com as mesmas práticas. Nós precisamos mudar, nós precisamos afastar. É necessário matar aquele velho homem que era você mesmo todos os dias. Sabe? Não é só quando você vai e se entrega, confessa Jesus e vai num batismo e se batiza, né? Não você, mas você confessa publicamente perante todas aquelas pessoas que você está morrendo com as velhas práticas, deixando para trás. Então, se não houver uma mudança diária, vai ser só estética. Nós precisamos de uma performance adequada, uma performance correta. Uma performance correta, ela é eficaz, ela funciona, ela dá resultado. E qual é o resultado? Uma mudança de vida. É óbvio que você não vai conseguir talvez fazer isso da noite para o dia, mas é gradativo. Todos os dias eu estou mostrando que eu estou mudando, que eu estou melhorando. Um terceiro ponto aqui do nosso texto é valor e sentido. O que significa isso, Davi? É uma vida cristã sem coerência, é o mesmo que ver alguém com muito dinheiro picando esse dinheiro. Então, valor e sentido. Não adianta você ter algo muito precioso na sua mão, mas dar na mão de uma criança, ou deixar com que crianças cuidem. Então, só faz sentido se você zela por aquilo, se você cuida daquilo, se você dá manutenção naquilo. Sabe, é a mesma coisa que você comprar uma casa, que é uma casa dos sonhos que talvez você esteja querendo, só que porque você pagou um valor muito alto, achar que aquilo vai se manter sozinho o resto da sua vida. Se de tempo em tempo você não for lá e trocar a boia da caixa d'água, por exemplo, vai chegar uma hora que vai dar vazamento de água, você vai tomar um prejuízo muito grande. Então, pelo menos, deveria-se ter um hábito de, na sua casa, todos os anos, você chamar um especialista, um eletricista, um pedreiro, alguém do ramo civil, que é dessa área de construção, para fazer uma avaliação. Olha, verifica se tem alguma coisa para fazer manutenção, para fazer uma averiguação, se precisa substituir alguma coisa. Por quê? Porque isso mostra que nós estamos mantendo com que aquilo fique novo, fique ajustável, a gente consiga mudar. Veja bem, Jesus, ele está combatendo um farisaísmo, algo que estava enrijecido, um odre velho, um pano velho que deveria ter passado por manutenção para que ele ficasse mais flexível com o tempo. Só que olha só, Jesus, ele não falou só do pano, ele falou do vinho também. O vinho novo em uma vasilha velha. Por quê? Porque o vinho novo, quando a uva ela é prensada e ela é colocada nesse processo de fermentação, ela vai passar por um processo de aquecimento. Dentro, ela mesma produz gases, produz um monte de coisas que ela vai passar por um processo de aquecimento, de fermentação. E aí, quando coloca o suco da uva dentro de uma vasilha, de couro na época, né, não podia se fazer isso com uma vasilha de couro que já tinha sido usado várias vezes. Por quê? Porque o couro ele já estava enrijecido, ele já estava duro, travado, não tinha flexibilidade. Entendeu? Por quê? Porque não havia passado por manutenção. E outra, já havia sido usado várias vezes. Sabe? Eu não estou falando aqui, olha, sobre uma pessoa, e não é isso, tá? Apesar de também se aplicar a uma pessoa muito antiga de igreja, que não passa por essa renovação, não está falando só sobre isso. Está falando, olha só, a ênfase do texto não está falando, não é sobre o vinho novo somente. Né? Está falando sobre vasilhas novas, e Jesus está falando isso justamente sobre eu e sobre você, ou sobre aquelas pessoas que estavam vindo naquela época. O vinho é a representação da alegria, correto? O pano novo é a representação desse enlace, né? Sempre que a Bíblia está falando sobre vestes novas, pano novo, tecido novo, ele está falando sobre essa celebração. É como se fosse um casamento,
Lembra? Em Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus foi ali realizando nesse casamento. Então tem essa representação sobre vestes novas, mas também sobre uma unção nova, sobre uma vasilha nova. E isso sempre está falando sobre Jesus e a igreja, Jesus e a noiva, e assim por diante. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta nós, com a nossa mentalidade enrijecida, com o tempo de igreja, com o tempo de, eu sei disso, eu sei daquilo, e eu nunca estou disposto a aprender com alguém mais novo, eu nunca estou disposto a me renovar com essas pessoas mais novas. Não adianta, vai chegar uma hora que a minha vasilha vai se tornar rígida, e se eu tentar receber desse vinho novo, que é o próprio Jesus, dessa unção nova, a minha vasilha não vai aguentar, ela vai se quebrar, ela vai se desfazer, e aí todo o vinho vai ser derramado no chão. Você está entendendo o que eu tô dizendo aqui? Olha, Jesus, ele está combatendo uma vida enrijecida, uma vida que foi travada nas leis, uma vida que ficou parada nesse tempo, uma vida que resolveu não ser mudada mais, ao contrário, ela criou um casulo, uma proteção entre ela mesma, que ela não consegue mais sair dali. E aí Jesus está vindo para combater sobre isso. Então veja bem, se em toda a Escritura, se em todo o decorrer de toda a nossa história, Jesus não usou pessoas novas, pessoas que, para quem é mais antigo, quem já está na carreira, já está no ministério, vai olhar e vai falar assim: nossa, tão novo essa pessoa, não tem propriedade, não tem sabedoria. Não, os fundadores, a base da nossa fé, ela foi feita por pessoas muito novas, muito novas. Se você estudar um pouco mais a palavra do Senhor, você vai ver que os próprios discípulos de Jesus, eles eram muito novos, diferente do que o que talvez a gente assista, né? Num The Chosen, ainda que The Chosen já é um pouco mais moderno, né? Mas estudiosos, pesquisadores mostram que provavelmente os discípulos de Jesus, eles tinham uma característica entre 14 até 18. O mais antigo ali, né, o mais velho ali seria provavelmente João, né? O apóstolo João, depois se tornou apóstolo ainda, né? Mas porque era o único que era casado, mas todos estavam muito novos no ministério. Então, mas isso é pano, gente, para uma outra história, uma outra conversa. Mas fato é que o Senhor sempre usa de pessoas novas, de uma vida mais nova, uma pessoa mais nova, mesmo de idade, justamente por quê? Porque ela é mais maleável, ela consegue ir mais longe. Normalmente, quem já é mais velho, normalmente já está mais enrijecido, mas não quer dizer que nós não possamos nos renovar, nos adaptar, sabe? Eu não sei você, eu já tenho uma vida de caminhada com Cristo, né? Então eu aceitei a Jesus, eu cresci na igreja, né, gente? Então, mas eu lembro que eu confessei Jesus como Salvador com 8 anos de idade. Eu me batizei com 9 anos de idade. Então, e de lá para cá, todos os anos, sempre querendo aprender mais, mudar a mentalidade, mudar a minha percepção de como eu estou vendo as coisas. Por quê? Porque se eu me fechar num casulo de que o Senhor só faz como eu penso, eu vou criar um Deus, um Jesus, conforme a minha imagem e não conforme a palavra que está dizendo. Sabe, se eu ler somente o que eu gosto das Escrituras, eu vou criar um Jesus, um Deus falso para mim mesmo. Eu vou me tornar incrédulo com coisas que eu estou criando para mim mesmo. Então nós precisamos dessa metanoia, dessa mudança de vida, né? Dessa mudança de hábitos todos os dias. O que eu falo é o porque está dentro de mim, é porque eu penso nisso, e não só isso, eu pratico todos os dias. Davi, caí, não deu certo. Gente, todos nós somos falhos todos os dias. Ninguém é santo. Ao contrário, nós fomos separados. Nós estamos em um processo. Não importa quantos anos de caminhada você tenha, não importa quantos anos você já está na igreja, todos nós estamos caminhando,
todos os dias nesse processo de adaptação, nesse processo de renovação. Todos os dias nós podemos aprender uma coisa nova. Todos os dias o Senhor está falando de uma forma diferente, sabe? Esse negócio de que todos os dias, não, o Senhor vai vir e aí tem que ser um culto fervoroso e daquele jeito. Não, não é conforme você quer, é conforme o Espírito Santo quer falar, da forma com que o Senhor quer fazer, sabe? Gente, isso aqui dá pano para muita coisa, mas, vamos lá, se você estiver disposto a substituir por completo as suas práticas, as suas vestes, a sua cultura, o vinho novo que você recebeu, se você não fizer isso, toda a sua vasilha já vai, como posso falar, vai ser arruinada. Se você praticar, se você tiver essa mudança de mente, se você tiver essa mudança de hábito, gente, é a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui, olha, é como se você fosse uma vasilha nova, é como se você fosse esse pano novo sendo consertado, um remendo novo num pano novo, um odre novo para um vinho novo, entendeu? Uma vasilha nova para um vinho novo. Então, nós precisamos disso, dessa renovação de mente, sabe? Óbvio, nem sempre vai ser óbvio para outros. Por isso que precisa estar escrito. Assim como Jesus disse aqui, olha, ninguém põe remendo novo em pano velho. É a mesma coisa que ele está dizendo, se ele estivesse dizendo assim, olha, é óbvio que ninguém faz isso. Mas eu estou falando para vocês, e não só falando, façam isso. Por quê? Porque assim como vocês me veem fazendo, é a forma com que vocês devem fazer. Gente, olha, um beijo no coração de vocês. Que prazer estar aqui mais um dia, a gente podendo crescer junto, a gente podendo olhar para as escrituras junto. Isso daqui, olha, é pano para muita coisa, é muita conversa, mas que o Senhor entre no seu coração neste momento, mude a sua vida, mude os seus hábitos. E não só isso, ele só vai fazer isso se você permitir. E como você se permite? Você sendo esse instrumento nas mãos dele todos os dias. Um bom final de semana para você, que Jesus inunde o seu coração de alegria. E semana que vem, na segunda-feira, a gente está aqui para compartilhar mais um estudo, mais um devocional com você. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.